descobrir, desvendar, manifestar, você precisa conhecer. Alguém já viu falar sobre isso? Está vendo? Só a Sheila lá, porque ela participou do estudo lá, entendeu? Quando vocês acompanharem o Instagram deste homem, ou o estudo, um dia nós vamos trazê-lo aqui, para ele ficar 3 dias falando de Apocalipse. 5 dias, né? 5 dias. Então eu vou falar e vocês vão repetir bem alto. Está sendo gravado. Quero que o nosso bispo, o nosso presidente, pastor Oséias, que nos acompanha agora, ouça bem grande. Vamos lá. Apocalipse. Eu achei fraco. Acho que nem os irmãos aqui da usina estão ouvindo. É para ouvir nos Estados Unidos, irmãos. Os irmãos estão nos Estados Unidos. Então vamos lá. Apocalipse. Descobrir. Desvendar. Manifestar. Agora vira para o irmão que está do lado e fala assim: você precisa conhecer. Está aqui conosco o pastor Denilson, esse grande homem de Deus, uma pessoa que eu pude conhecer lá em São Bernardo, ministrando sobre Apocalipse, e eu fiquei muito maravilhado. Naquele dia ele tinha um kit de livro, eu comprei o kit de livro, liguei para alguns irmãos aqui, os irmãos queriam, depois não achei mais ele para comprar os livros dele, mas Deus permitiu que ele viesse aqui hoje. Não estava na programação, não estava na nossa agenda, ele não está no nosso cartaz do janeiro profético, mas já estava escrito no céu, que dia 21 de janeiro, Deus ia realizar meu sonho, que era trazer o pastor Denilson aqui. Receba o homem de Deus com uma salva de palma bem forte de bem-vindo. Fica à vontade. Meus agradecimentos ao pastor Oséias de Madureira, nosso presidente, por enviar aqui em Pradópolis, lhe representando o pastor Denilson. Fica à vontade, pastor Denilson. Oi. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, 1 de Paulo aos Coríntios 11, versículos 23, 24, 25 e 26. A mensagem de hoje eu escrevi com base naquilo que a gente vai fazer logo mais, que é participar da mesa do Senhor. A mensagem precisa fazer jus ao momento, né? Acharam o texto? Diz: eu vou para o céu. Quem não achou, diz: eu vou também. Os kits de livros, Deus me deu a graça de escrever livros, e eu escrevi 7 livros. 2 dos 7 são sermonários. Tem esses 50 sermões de ouro, tem este que é meu sermonário, você pode usá-lo como livro de cabeceira, como devocional. Neste aqui, meu sermonário, tem 42 sermões meus que eu deitei em letras, e os meus sermões são expositivos. Eu sou um pregador biblicista, eu não sou aquele pregador, e isso significa que Deus, ele tem a sua multiforme graça, as diversas maneiras de usar as pessoas de acordo ao seu querer. Uns pregam gritando, outros pregam ensinando, outros pregam mensagens temáticas, aplicativas, outros expositivas, uns são mestres, outros, enfim, vocês sabem como é. Deus usa cada um de acordo à sua vocação, e a vocação é a aptidão, é o domínio que você tem em uma determinada área. E eu deitei em letras alguns sermões. Tem este aqui que é Inferno, Ficção ou Realidade. Todo crente tinha que ler esse livro. Jesus não falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Ele falou mais sobre o céu. Jesus falou 12 vezes a respeito do inferno, a doutrina do inferno. O inferno, Deus não criou para o homem, Deus criou para o diabo e os seus anjos. O homem vai para o inferno por rejeitar o perdão de Deus e a sua misericórdia. A inveja, a síndrome de Lúcifer. Eu falo desse sentimento medíocre que é a inveja. Crente não pode ter inveja, irmão, não pode. Crente não pode ter inveja. Eu tenho um carrinho velho, aquele irmão tem uma BMW. Amém, amém. Eu estou a pé, aquele irmão tem um carro.
você tem que glorificar a Deus pelo que Deus está fazendo na vida do irmão. Tá bom? A inveja não é a pessoa querer o que você tem. Inveja é a pessoa querer que você não tenha. Por isso que a inveja é um sentimento medíocre. Esse é Gadara, protótipo dos nossos dias. Eu falo daquele endemoniado gadareno. Tem um diálogo na Bíblia e é entre Jesus e o endemoniado. Jesus conversa com os demônios. Como é o teu nome? Aquilo ali não é uma entrevista. É só para a gente saber a quantidade de demônios que havia naquele rapaz. E o demônio respondeu: meu nome é Legião. Porque havia naquele rapaz cerca de 6.000 demônios. É por isso que Jesus dialoga com aquele demônio. O pecado, sua origem e suas consequências, eu falo de várias maneiras de pecado, tipos de pecado. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? O único pecado que não tem perdão. Você sabe o que significa? Tem um significado aqui. Existe pecadinho, pecadão? Existe sim, tá? Esse aqui você dá alguém de presente. A minha língua grande. Aqui não tem, mas você dá alguém de presente que você conheça, tá? A língua. Você coloca debaixo da porta da pessoa, dentro na caixa do correio, e você sai correndo, tá? Só vende o kit de livros. Se você for comprar individualmente, daria R$230. O kit com 7 é 120. Você pode passar na maquininha, Pix, aceita auxílio emergencial, Bolsa Família, aceita tudo, tá? Tá lá embaixo. Eu tenho só 15 kits, só tenho apenas 15 kits. Eu vendi de R$100 quando eu vi no ano passado em São Paulo, no Brás. Só que tudo aumentou, né? É trocar dinheiro, R$100. Um livro desse aqui por R$15 é de graça. Você não me enriquece, pelo contrário, você é tremendamente abençoado. 1 Coríntios 15, versículos de número 23 até o versículo 26. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E você diz amém. Tome o assento, muito obrigado. Fazei isto. Fazer isto. Fazer isto é uma expressão que trata-se de uma ordenança de Jesus. É um imperativo. Jesus está ordenando à igreja que faça isto. A expressão todas as vezes que, Jesus está mostrando que este ato deveria ser parte da nossa prática cristã. E a verdade é que a ceia é um memorial. Repete após mim: a ceia é um memorial. Nós não cremos na transubstanciação. Ou seja, que os elementos da ceia são de fato carne e sangue, literalmente, como defende a Igreja Católica Apostólica Romana. Pelo contrário, Jesus deixa bem claro que o caráter da ceia, ele é simbólico. Fazei isto em memória de mim. A ceia do Senhor é um momento de recordação do que Ele, Jesus, fez por nós a morrer no patíbulo da cruz para a remissão dos nossos pecados. Quando a celebramos, estamos anunciando a morte do Senhor Jesus até que Ele volte. Portanto, os elementos da ceia são figurativos e não literais. Mas além da ceia ser um memorial, a ceia é um ritual de aliança. Repete após mim: um ritual de aliança. Não, fala com vontade: um ritual de aliança. Quando Jesus instituiu o pão e o vinho como os elementos da ceia, Jesus sabia o que estava fazendo. Isso mesmo, Jesus sabia o que estava fazendo.
Para os judeus, o pão e o vinho faziam parte de um ritual de aliança de sangue, o mais alto nível de aliança em que alguém poderia se submeter. Ao contrair uma aliança deste nível, as duas partes estavam declarando que estavam misturando suas vidas, e tudo que era de um passava a ser de outro e vice-versa. Por isso Jesus declarou na ceia que o cálice era a aliança no seu sangue, estabelecendo com isso na ceia um ritual de aliança. E ouçam isto: quando ceiamos, estamos reconhecendo que realmente estamos aliançados com Cristo, e que nossas vidas estão misturadas, estão fundidas uma na outra. É por isso que em 1 Coríntios 6, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: mas o que se junta com o Senhor é um mesmo Espírito. Só para você guardar, memorizar. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Mas além da ceia ser um memorial, além da ceia ser um ritual de aliança, a ceia é um tempo de comunhão. Repete após mim: a ceia é um tempo de comunhão. A mesa da comunhão em praticamente todas as culturas e épocas, e a mesa do Senhor não deixa de ter também esta característica, a comunhão com o Senhor. No tempo apostólico, só para os irmãos terem uma ideia, as ceias eram também chamadas de festas de amor, o que reflete o seu propósito. Isso mesmo, a ceia é um momento de comunhão, é uma festa de amor. Nesta mesa aqui, não envolve apenas o amor de Deus, o amor ágape, o amor inexpressável, o amor indizível, o amor imedível. O amor de Deus é revelado em João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A máxima do amor de Deus é o dar o seu unigênito Filho, para morrer no patíbulo da cruz, para efetuar a nossa redenção. O amor só de palavras não funciona, o amor precisa ter obras. Mas além do amor ágape que existe nessa mesa, que está intrínseco nesta mesa também tem um outro tipo de amor, que é o amor filéus. Vocês sabem que os gregos defendem pelo menos 4 tipos de amor: o amor ágape, que é o amor de Deus; o amor filéus, que é o amor entre irmãos; o amor estróge, que é o amor de família; e o amor eros, que é o amor da libido, o amor do desejo. Na mesa, o que está intrínseco é o amor do Pai, o amor ágape, e o amor filéus, que é o amor de irmãos, o amor de comunidade. O amor filéus só funciona assim: é preciso esforço para você amar. O amor estróge, que é o amor de família, não requer esforço para você amar o seu familiar. Você pode até brigar com o filho, com o irmão, se raiva dele, mas se alguém tentar fazer algo contra um membro da sua família, você não vai gostar, mesmo sabendo que esse membro da sua família cometeu algum crime, cometeu alguma coisa errada. E por que você não gosta que se aplique justiça a esse alguém? Porque faz parte da sua família. O amor estróge, ele não requer esforço para você amar. Mas o amor filéus é um amor difícil, é o amor que requer esforço para você amar. Nem todo mundo você chama na sua casa para participar de um churrasco. Você chama, tem gente que não desce na nossa garganta, irmão. Tem gente que é difícil de amar demais. Tem gente que só em bater o olho você já não foi muito com a pessoa, mas a Bíblia diz que você tem que amar esta pessoa. O princípio do evangelho é o amor.
Você já pensou você amar a quem te odeia? Já pensou ter que orar por aqueles que te perseguem? O evangelho não é fácil de vivê-lo, não. É difícil. Contudo, mesmo você não convidando as pessoas para a tua casa, mesmo esses dias, uma família quis ir lá no nosso prédio. Eu moro num prédio, tem uma piscina, tem uma churrasqueira lá, e tem uma família que só o sangue de Noé, sabe? É difícil de conviver com aquele povo. E aí mandou uma mensagem para minha esposa: ô Ellen, tem como a gente fazer um churrasquinho aí na beira da piscina, não? Aí minha esposa veio e diz: ô vida, fulana de tal está dizendo que veio aqui com as meninas e com a mãe dela que chegou de viagem. Eu digo: não traz não, o sangue de Jesus tem poder. A gente ama de longe. Não venha dizer que não acontece com você. Acontece com todo mundo. Tem gente que você não vai no shopping, você não convida para um passeio, mas mesmo assim você precisa amar estas pessoas, se esforçando para amar. Isso aqui é para o evangelho. E na ceia, na mesa do Senhor, está intrínseco este tipo de amor. É por isso que tem gente que não participa da Santa Ceia, porque não está bem com o seu irmão. Sabia disso? Tem gente que se autodisciplina por causa de algum problema que houve. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você, irmão: aprende a liberar perdão, porque quando você libera o perdão, você não está beneficiando a quem te agrediu, você está se beneficiando a si mesmo, tirando de sobre você esse fardo que te incomoda. Então, em nome de Jesus, seja livre de todo sentimento que existe dentro de você, porventura, contra um irmão que te impede de ceiar. E esta noite você vai participar da ceia do Senhor, sim. Mas a ceia, ela não é apenas um memorial. A ceia não é apenas também um ritual de aliança. A ceia, ela não é apenas um tempo de comunhão. A ceia é um ato de consequências espirituais. Repete após mim: a ceia é um ato de consequências espirituais. A ceia, irmãos, nós estamos diante da maior festa da igreja. A maior festa da igreja não é festa das mulheres, não é festa das crianças. A maior festa da igreja não é o congresso de jovens. A maior festa da igreja não é o congresso de missões. A maior festa da igreja é a ceia de Cristo, quando celebramos que Ele ressuscitou. Levante uma das mãos, dê um grito de aleluia para Jesus. A ceia é um ato de consequências espirituais. Na epístola de Paulo aos Coríntios fica claro que a ceia do Senhor tem consequências espirituais. Ela será sempre um momento de bênção ou de maldição para os que dela participam. Pastor, a ceia é uma bênção? É, a ceia é bênção. Repete após mim: a ceia é bênção. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 6, 10, versículo 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então a ceia é bênção. A ceia do Senhor traz bênçãos espirituais sobre aqueles que dela participam. Quando derramou seu sangue, Jesus fez para remissão dos nossos pecados. Logo, ao comungarmos o sangue, estamos provando que tipo de bênção? A purificação e também a proteção, pois o diabo não pode transpor o poder do sangue de Cristo em nós. Você não está de pé, não superou todas as adversidades que você enfrentou durante toda a sua caminhada, e está aqui nessa noite por méritos seus. Não são suas argúcias, suas habilidades puramente humanas que faz com que você esteja de pé diante de Deus. Você está de pé porque o Espírito de Deus garante isso na sua vida. O sangue de Cristo é quem te faz triunfar.
O diabo não pode ir contra o sangue de Cristo que está em sua vida. Vou contar uma historinha que todos vocês sabem. Lembra do capítulo de número 12 do livro de Êxodo? Deus um dia disse a Moisés: fala para os filhos de Israel que matem um cordeiro e peguem o sangue do cordeiro e manche o umbral direito da porta de cada casa. Avisa para Faraó que à meia-noite o anjo da morte vai passar pela terra do Egito e vai matar todo primogênito, todo filho mais velho vai morrer. Por que Deus estava dizendo que iria matar o primogênito? Porque o primogênito seria o sucessor do trono, por exemplo. Seria o responsável pela casa após a morte do pai. Os filhos de Israel moravam numa terra chamada Terra de Gósen. Ficava a 64 quilômetros do centro egípcio. Os hebreus moravam no Egito, mas estavam separados dos egípcios. E Deus disse: pegue o cordeiro, o sangue, e manche os umbrais das portas da casa. Por que Deus estava fazendo aquilo? Porque o Egito tinha muitos deuses, inclusive todas as 10 pragas que Deus mandou contra os egípcios, Deus estava mostrando a um determinado Deus que ele é mais poderoso do que qualquer deuses. No capítulo de número 12, o sangue no umbral da porta, é porque, pastor Erimar, toda a casa egípcia tinha uma inscrição de um Deus no umbral da porta. E aquela inscrição com o nome de um Deus egípcio significava que aquele Deus era o protetor da casa e das famílias. Aí Deus disse assim, pegue o sangue do cordeiro e pinta o lugar, cobre o nome desse Deus, desse demônio, entendeu? O que Deus estava dizendo era isso aí. Cobre o nome desse Deus, porque à meia-noite eu vou passar com o anjo da morte, e a casa que não tiver a marca do sangue, o primogênito morrerá. A Bíblia diz que esta época era chamada de Páscoa. A palavra Páscoa em hebraico é pecha. A palavra pecha, que é Páscoa, significa pular por cima da marca, saltar por cima da marca. À meia-noite o anjo da morte passou por todas as casas dos egípcios e entrou dentro daquelas casas e matou todos os primogênitos egípcios. O anjo da morte foi lá para Gósen, onde os hebreus moravam, e a primeira casa que aquele espírito, o anjo da morte, foi entrar, não pôde entrar porque tinha a marca do cordeiro, o sangue do cordeiro no umbral da porta. E aí o anjo, ele não podia entrar na casa, aí ele tinha que pular por cima da marca. Eu vou repetir aqui, não é que você não entendeu, é que você tinha que dar glória a Deus. O anjo foi entrar na primeira casa, viu a marca do sangue, não podia entrar, aí ele tinha que pular por cima da marca. É por isso que você está de pé. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Levante uma das suas mãos, por favor. Levante uma das suas mãos. Faz um dedo de profeta aí, aponta para alguém aí, pergunta assim: tem a marca do sangue aí? Quem tem a marca do sangue? Quem tem a marca do sangue? Quem tem a marca do sangue de Jesus? Quem tem a marca do sangue? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E o diabo não pode transpor. Não é você, meu filho, não é sua inteligência, é o sangue. Por que você está dizendo isso, pastor? Não é minha inteligência. Porque o diabo é inteligente. Você sabe que existe um homem que mora aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, capital, que é o homem que fala a maior quantidade de idiomas da terra.
ele fala cerca de 40 a 50 idiomas. É o cara mais inteligente em parte de idioma. Você sabia disso? E olha que no mundo existem mais de 6.000 idiomas. Só na África existem mais de 1.500 dialetos no continente africano, pastor. O diabo, ele fala todos. Satanás fala húngaro, Satanás fala chinês mandarim, que é uma das línguas mais difíceis da terra. Satanás fala português, que é outra língua, uma das mais difíceis da terra. Fala japonês, falam línguas suméricas, línguas antigas, hebraico antigo, grego koiné. O diabo fala alemão, o diabo fala inglês com sotaque britânico, fala inglês com sotaque americano. Pode botar a mão na cabeça de um português. Se um português se manifestar, o diabo fala na boca dele através de português com sotaque de Portugal. Se manifestar no Brasil, fala português com sotaque brasileiro. Se manifestar nos Estados Unidos, fala inglês com sotaque americano. Se for na Inglaterra, manifesta e fala com sotaque de inglês britânico. O diabo fala todas as línguas da terra. Todas ele fala, escreve, entende. O diabo só não fala uma língua. Satanás só não fala uma língua, porque ele não é batizado com o Espírito Santo. Mas quem é batizado com o Espírito Santo? Pastor, ele imita. Imitar é uma coisa. Agora, dá um grito de aleluia para o Cordeiro de Deus. Levanta a mão e diga: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. A vitória é nossa. Pega na mão de alguém e diga: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Fale alguma coisa que glorifique a Deus. Fale alguma coisa que glorifique o nome de Jesus. Fale alguma coisa que possa glorificar a Deus. Olha, você que está no domínio, às vezes eu encosto um pouco o microfone, mas depois eu abaixo, tá? Fica tranquilo que eu controlo aqui, tá bom? Fica tranquilo que eu controlo. A ceia, ela é bênção. Olha só, mas também a ceia pode ser maldição. Quem está entendendo o que eu estou pregando, diga amém. A Bíblia não usa especificamente esta palavra, maldição, mas mostra que a maldição pode vir como um juízo de Deus para quem desonra a ceia do Senhor. Para muitas pessoas a ceia é algo que as amedrontam, é verdade. Preferem não participar dela quando não se sentem dignas, aptas, para não serem julgadas. Mas veja que a Bíblia não nos manda deixar de tomar, e sim fazer um autoexame. Você precisa se examinar. Quem te examina na ceia não é o pastor. Os seus obreiros, sem eu perguntar nada, eles falam bem do Senhor. O Senhor está marcando a história dessa cidade. O Senhor nasceu para ser pastor. Só que o Senhor não tem a capacidade de o Senhor perscrutar ninguém. O pastor não tem essa habilidade para julgar, porque o pastor não manda contigo. Não manda contigo. Você lembra de Pedro e João? Eram amigos amicíssimos, andavam juntos. Lembra quando estavam indo para o templo, que um coxo estava na porta do templo? Aí Pedro disse assim, porque o coxo pediu uma esmola. Pedro disse: olhe para nós, no plural. Pedro está dizendo: olhe para mim e para João, olhe para nós. Nós não temos, nós dois, isso é físico, é material. Nós não temos nem ouro, nem prata para te dar. Mas aí Pedro diz assim: mas o que eu tenho, isso aí já é íntimo. O que eu tenho, mas o que eu tenho, Pedro está dizendo, eu sei como é que está a minha vida com Deus. O que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta, toma a tua cama aí. Você não tem habilidade para me julgar. Você não pode me julgar. Você não pode. Você não pode me julgar. Você só pode julgar uma pessoa pela reta justiça. Sabia?
O que é julgar pela reta justiça? É o que você viu eu fazer. Eu ouvi falar. Você não tem esse direito. Você não é Deus. Os fatos podem ter chegado distorcido até você. Para de comentar em sites de fuxico, irmão. Tu leva a maldição para a tua própria vida. Tu não estava lá. E outra, Jesus disse assim, missionária: se tu veres o teu irmão errando, chame ele. Você tem que chamar ele. Você não tem que estar procurando a câmera do celular para filmar, para pegar o irmão no erro, para botar nas suas redes sociais. Isso não é o evangelho, não é o evangelho, não é o evangelho de Jesus. Se tu vê o teu irmão fazendo alguma coisa de errado, chama ele. E outra coisa, você tem que ter certeza que aquele irmão está fazendo aquilo. Porque neste livro aqui, eu conto duas histórias. Um é de um pastor amigo meu. Ele era presbítero da igreja e ele era responsável por um caminhão de entrega da Coca-Cola. E ele era o responsável pelas notas. Ele estava fazendo uma entrega no estabelecimento, pastor. E o que foi que ele fez? Ele pegou a caneta branca, com licença, tá? Ele pegou uma caneta branca enquanto olhava a nota fiscal e colocou na boca. E ficou olhando as notas. Estava passando um diácono, com licença. Estava passando um diácono e disse assim: o presbítero Wilson Roque está fumando cigarro. Chegou na igreja e contou para o ministério da igreja que ele estava fumando cigarro. E ele não estava fumando. Daqui que você vai explicar que Chico não é Francisco, a desgraça já foi feita, irmão. Irmão, eu não vim doutrinar a igreja, que a igreja tem pastor. Irmão, coloca a tua língua dentro da boca, pelo amor de Deus. Olha só, se tu não puder ajudar, não me atrapalha não, pelo amor de Deus. Ajude alguém. Pastor, se eu te ver fazendo alguma coisa errada, eu vou te chamar. Meu pastor, eu estou aqui para te ajudar. O que é que está acontecendo? E Jesus disse que se você ganhar se você convencer aquele irmão, você ganhou um amigo. Se ele te resistir, aí você tem que levar ele diante do pastor. Ei, o evangelho é simples e fácil. Quem complica as coisas somos nós. Aqui, ó, se julgue, faça um autoexame. Ninguém vai dizer assim, ó, o senhor não pode ceiar. Quem foi que disse isso? Ninguém pode dizer isso para você, a não ser que você tenha conversado com o pastor. Diz assim, ó, eu aconselho que você fique fora da ceia. Aí é outra história. Mas ninguém pode chegar para você e dizer que você não pode participar da ceia. E olha o que João diz na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu tenho que pedir de novo. Levante uma das mãos. Fale uma palavra de gratidão a Jesus. Fala para Ele: muito obrigado, meu Deus. Obrigado pelo teu sangue. Obrigado. Glória. Tem um hino que eu gosto muito, eu canto demais. Mesmo sendo fraco, mesmo sem merecer, Deus me ama. É bem assim, Deus ama a gente. Deus ama você. É claro que Ele corrige a quem ama, mas o sangue de Cristo, Ele nos purifica do nosso pecado. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me... E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me... E Ele está sempre de braços abertos para mim. Quem já é vítima do grande amor de Deus aqui, dá um...
o seu. Deus me, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Abra a boca para dar glória ao nome de Jesus. Quem sente a presença do Espírito Santo? Ele não deixa de me amar sem o seu perdão. Deus me amou tanto, me entregou para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim, para nós, para você. Oh! Quem pode celebrar o nome de Jesus nesta noite? Dá um grito de aleluia para Jesus, meu. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Tem uma graça de Deus aqui. Receba, receba, receba da graça. Receba da graça. Receba da graça. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Oh glória a Deus. Ei, Senhor, o diabo não pode transpor o sangue de Jesus Cristo em nós. Pega na mão de alguém, diga: o diabo não pode transpor o sangue de Jesus em nós. Não pode. E a gente tem uma mania, sabe, de dizer assim, que esses dias eu vi um pastor amigo meu postar sobre o Salmo 91, dizendo que praga alguma chega à nossa tenda, e a irmã respondeu embaixo: pastor, como que não chega praga na nossa tenda? Meu marido foi o melhor marido do mundo, ele acabou de morrer de Covid. Eu estou desolada. A enfermidade bateu na minha porta. Porque tem crente que acha que o Salmo 91 está falando apenas desta vida, e não é. O Salmo 91 está falando da vida eterna. Porque essa vida aqui é só passageira, pastor. Praga não vai chegar na nossa tenda, é lá, ó. Porque enquanto a gente estiver aqui, chega. O menino saiu de casa para a ceia com a mãe. E a mãe todo dia quando saía, ele dizia assim: Senhor, manda um anjo, Senhor, deixa um anjo aqui dentro de casa. Quando roubar da casa dela, aí o filhinho da mãe, peça a Deus um anjo mais forte. Praga chega na nossa casa. Agora, é que nós só olhamos só para essa vida. Existe uma vida eterna. Uma vida eterna. E você sabe que isso aqui vai acabar, o corpo. O corpo vai acabar. Por exemplo, tem corpo do apóstolo Paulo hoje? Tem corpo de Paulo? Não tem. Paulo Leivas Macalão, fundador da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, não é? Da Assembleia de Deus, né?
da Assembleia de Deus. Tem corpo mais de Gunnar Wingre, Daniel Berg, Eurico Bester, Alcebiades Vasconcelos, Paulo Leivas Macalão. Tem, pastor? Não tem mais nada. E como é que esse corpo vai ressuscitar? Eis o mistério da ressurreição, não? Nunca parou para pensar? Como que vai ressuscitar o corpo? A questão é que esse invólucro aqui, ó, esse corpo, a terra dará outro. A terra vai dar um outro invólucro. E o espírito e a alma vêm para o corpo. Porque o homem é tricótomo, é espírito, alma e corpo. É um tabernáculo. O corpo é o átrio. A alma é o lugar santo. E o espírito é o santíssimo lugar. O Espírito Santo habita no seu espírito. Por isso você sente a presença de Deus. Porque o Espírito se manifesta, a tua alma como centro das emoções se alegra e o teu intelecto entra em ação, começa a verbalizar. O gozo que você sente, você não tem como expressar, aí você diz aleluia. Não é? Glória! Aí outro, línguas estranhas. E não tem esse negócio do pregador tá forçando, que não vai. Tem que ser natural. Não é? Faz isso, levanta, pula, salta, porque o povo, entendeu? Não vai. Tem que ser de forma natural. Jesus disse à mulher de Samaria: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em. E o Pai está O Pai está o quê? Procurando. E Deus perde alguma coisa? Não. E por que ele está procurando? Se Deus não perde, como é que ele procura? É que a palavra ali missionária, procurando, é sintonia. Já sintonizou um rádio, ligou um rádio, procurou as ações. Entendeu? O Pai fica de lá assim. Pastor, onde a ceia acontece, quem participa da ceia, a ceia é como ritual de aliança. Ela destina-se, portanto, aos que já se encontraram com Cristo e estão em aliança com Cristo, ou seja, aos que nasceram de novo e estão em plena comunhão com Deus. Há igrejas que qualquer pessoa, inclusive não batizado, participa da ceia. Só que diante daquele texto que eu li hoje em 1 Coríntios capítulo de número 10, todos precisam ser batizados nas águas. Todos. Pastor, onde a ceia deve acontecer? Não há um lugar específico na Bíblia onde a ceia deve acontecer. Antigamente a ceia era servida nas casas. É um lugar coletivo. É um lugar que a gente cultua. Eu falei para o pastor hoje, quando estava vindo, e o pastor riu. Quem vai ao culto é Deus. Deus veio aqui hoje. Deus está aqui, sabia? Fala para o seu irmão, Deus é quem vai ao culto. Fala aí. Fale para ele. E tu traz um culto para oferecer a ele. Quem trouxe culto? Quem trouxe? O culto que você trouxe para Deus é o seu culto. O seu culto, a sua celebração, da sua forma, de acordo com o Espírito Santo se mover em você. O Senhor trouxe o seu. Então, o Senhor trouxe o seu, a senhora trouxe, o Senhor trouxe o seu culto, sua celebração. Então o Senhor não se mete no meu, tá bom? O Senhor não se mete na minha celebração. Porque o Senhor pode ter trazido o seu culto, o Senhor pode estar calado. Tem outros que é pulando, tem outros que é saltando, tem outros que é gritando. Você só não pode ficar sem adorar. Então eu não posso exigir que você preste seu culto da minha forma. Às vezes eu sou colérico, sou sanguíneo.
outros que só maneiam a cabeça de um lado para outro. Você só não pode ter o espírito de Caim. Fica olhando ali, eu não sei para que aquilo, não sei para que aquilo, que você volta para casa vazio. Presta atenção no teu culto, irmão. Na tua celebração. Fale alguma coisa para ele. Fale alguma coisa que glorifique o seu nome. Pastor, onde a ceia acontece, você já sabe. Acontecia em casas, hoje aqui é no templo, um lugar coletivo, onde praticamos culto coletivo a Deus. E sempre que a gente reúne, eu termino aqui, pastor Irimar. Sempre que a gente se reunir, sempre que nos reunirmos para celebrarmos a ceia do Senhor, precisamos olhar para 4 direções. Quantas direções? Pergunte quais são elas. Você tem que olhar para trás. Para onde? Você tem que olhar para frente. Para onde? Você tem que olhar para dentro de você. Para onde? E você tem que olhar ao redor. Para onde? Então são 4 direções. Você olha para? Você olha para? E ao nosso redor. Por que eu tenho que olhar para trás? Porque Paulo diz assim: todas as vezes que comermos deste pão e bebemos deste cálice, anunciais a morte do Senhor. Você tem que olhar para trás, porque Jesus morreu há 2000 anos atrás por nós. E você tem o direito de perguntar: por que Cristo morreu? Como Cristo morreu? Você, como crente, precisa saber disso. Isso aqui é básico. Jovens, adolescentes, senhores, senhoras, vocês têm que saber disso. Por que Cristo morreu? Como Cristo morreu? E por quem Cristo morreu? Isso é olhar para trás. Cristo é o centro da ceia e não nós. Ele morreu. Mas não só isso. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E a vitória da igreja está na ressurreição dele. Hoje não é uma noite para você estar triste, é uma noite de alegria, porque Cristo ressuscitou. Levante a mão outra vez, glorifique o nome de Jesus. Cristo ressuscitou. Fala para alguém aí da direita e da esquerda: Cristo está vivo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Eu falei com ele hoje. Eu senti a presença dele. Ele está aqui. Ele está aqui, ele está aqui, ele está ali. Oh glória! Oh glória! Cristo ressuscitou. Se você for no túmulo de Zoroastro, o criador do zoroastrismo, com certeza lá está uma placa dizendo que jazem os restos mortais de Zoroastro. Confúcio, o criador do confucionismo, morreu, foi sepultado. E seu corpo ficou dentro daquele sepulcro. Pitágoras, o criador do pitagorismo, seu corpo ficou sepultado e seus restos mortais estão lá até hoje. Siddhartha Gautama, o Buda, seus restos mortais estão no seu túmulo. Epicuro, o criador do epicurismo, morreu, foi sepultado e seu corpo está lá. Algum resto mortal, um fio de cabelo, sei lá. Ário, criador do arianismo, seus restos mortais já jazem lá. James White, o criador do adventismo do 7º dia, seus restos mortais estão lá. Thales Tazel Russell, criador
dos testemunhas de Jeová morreu, seus restos mortais estão lá dentro do sepulcro. Allan Kardec, criador do espiritismo moderno, lá em Paris, no seu mausoléu está escrito: a lei da reencarnação é nascer, viver, morrer, reencarnar, nascer e viver sempre. Reencarnação não existe. Seus restos mortais estão lá. Agora vá lá em Jerusalém. Vai lá em Jerusalém. O senhor vai na caravana. O senhor vai lá no túmulo de Jesus. Logo na entrada tem uma placa dizendo assim: ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Dá um salto dessa cadeira, fica de pé. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Eu espero vocês glorificar a Deus. Aleluia. Jesus ressuscitou. Que lindo isso, não? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. O diabo odeia isso, sabia? Jesus. Por que o diabo odeia isso, pastor? Porque a morte não teve poder de reter Jesus no túmulo. E tem gente que diz assim, ó: o pregador quebrou tudo. Mentira, quem quebrou tudo foi Jesus. Jesus quebrou tudo, venceu a morte. Ao terceiro dia ressuscitou. A mão levantada, a mão levantada, a mão levantada, a mão levantada. Fale alguma coisa que glorifica o nome de Jesus. Só que você não olha só para trás, você olha para frente. Paulo diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Cristo vai arrebatar a igreja. Quem crê no arrebatamento? Quem crê? Glória. A igreja está esperando Ele. Minhas lamparinas estão acesas. Eu estou esperando os seus passos em direção à porta. Que eu vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata. Maranata. Diga, tem fogo. Os olhos eu não imaginava
morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Celebrem a Jesus. Oh, que graça. Alguém sente a presença de Deus aqui? Alguém sente a presença de Deus? Ei, pastor Lerimar. Ah, pastor, vou pregar uma mensagem da ceia. Essa é a mensagem mais poderosa. Levanta a mão para adorar o nome de Jesus. Pastor. Quando um judeu convertido encontrava outro, ele pegava na mão, pega na minha mão, e dizia assim, ó, Maranatá. Maranatá, que é Maranata para nós. Maranatá, que é para nossa língua o quê? Maranata. O que é Maranatá? Maranatá é uma saudação, dizendo assim, ó, literalmente, ele está aqui, ele voltará. Maranatá. Maranata. Ele está aqui, mas ele está voltando, entende? Esse Deus nosso não é gente não, irmão. É Deus. Não vou falar mais não. Fico devendo. Aleluia! 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 O Espírito Santo de Deus está em nosso meio. Aleluia! 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 Meus irmãos, permaneçam em pé. Nós já vamos para a Santa Ceia. Mas antes de ir para a Santa Ceia, quero convidar os irmãos para abençoar o pastor Denilson. Pastor Denilson, o pastor Ramiro está aqui porque ia levar o pastor Denilson amanhã de volta, né, pastor? Mas eu fui com ele agora na rodoviária, comprei uma passagem de ônibus e saindo aqui eu vou levar para a rodoviária. Ele vai pegar um ônibus para chegar às 5 horas da manhã na rodoviária do Tietê. Sabe por quê? Porque ele tem uma família e a esposa dele não está bem, mas ele não deixou de vir aqui. Quando eu conversei com o pastor Denilson, a única coisa que ele fez foi mandar os dados dele para comprar. Ele não pediu para me vender nenhum livro, ele não pediu oferta, não pediu nada. Mas seria injusto da nossa parte nós despedir esse homem sem abençoar a vida dele. Ele já nos abençoou com a palavra. Quem está abençoado nessa noite? Eu vou pedir um grupo de louvor que louve. Vocês vão vir aqui trazer uma oferta. Eu quero lhe fazer um pedido. O senhor hoje é o profeta que Deus mandou aqui. Queria que o senhor ficasse aqui. Todo mundo que viesse trazer a oferta, o senhor vai dar uma bênção sobre a vida dele. E você vai colocar a oferta no altar aqui. Primeiro você recebe a bênção do profeta, do homem de Deus, pastor Denilson. Esse homem roda o Brasil todo. Dentro do carro, ele estava fechando o mês de março. É o mês de março todo, né, pastor Denilson? Nos Estados Unidos. Quando eu conversei com ele para pegar os dados dele, ele estava já em outro país. E Deus trouxe até para Dópolis. O que você puder ofertar, oferte de coração nessa noite, para nós abençoar a vida desse homem de Deus.
Você vai sair do seu lugar. Ele vai pôr a mão sobre a sua cabeça ou na sua mão, aonde ele achar por bem. E você vai colocar a sua oferta dentro da salva. Mas venha alegre. Pastor, quanto que eu vou ofertar? Oferte conforme propôs o seu coração. O que aconteceu aqui hoje não tem preço. Nesse exato momento, existem muitas igrejas no Brasil querendo uma agenda com o pastor Denilson e não consegue. Pradópolis foi agraciada por Deus. Pradópolis foi abençoada pelo Senhor. Então você vai sair do seu lugar, vai trazer a sua oferta aqui, entendeu? Ele vai te abençoar e você vai colocar a sua oferta na salva. Grupo de louvor louvando e a igreja do... Deixa o microfone sempre aberto. Saia do seu lugar, vem aqui, traga a sua oferta de amor, traga para o servo do Senhor, traga aqui a sua oferta, coloca na salva, abençoa o servo de Deus. Pode formar uma fila aqui. Pastor, mas o que eu tenho aqui é pouco. Traga a si mesmo. Pastor, não tenho nada aqui agora, mas eu posso fazer um Pix. Pode fazer um Pix. Cadê a chave do Pix? Daqui a chave do Pix, faz um Pix. Mas traga a sua oferta de amor. Abençoa o servo do Senhor. Daqui um pouquinho vai pegar um ônibus, vai embora. Perdoa também, e te coroa de bem. Louve ao Senhor, minha alma, e tudo que há em mim. É Ele que sara e perdoa também, e te coroa de bem. Não pare de louvar a Deus por seu amor, pois redime a sua vida da perdição e te coroa